Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react aqui a uma live que teve com Antônio Miranda, com Fábio Sabino, Scania e Francis, onde eles tocaram vários assuntos ali. Vou tratar de um tema específico, né, que foi colocado pelo Scania, né, que ele faz referência à parábola do tesouro, né? Essa palavra parábola do tesouro aparece em Mateus 13:44, né? Então, vou pegar aqui pela versão de Nova Jerusalém, tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que busca pérolas finas. Aqui é outra passagem. Então quer dizer, ele tem descobriu um tesouro. Ele poderia simplesmente roubar o tesouro e levar para si, mas ele não vai fazer isso. Ele enterra novamente para que as pessoas não roubem esse tesouro. Ele vai e compra, vende tudo que tem para comprar o terreno e para poder herdar esse tesouro. Tá? Então, a passagem ela procura mostrar essa ideia de a pessoa, uma vez sabendo toda a riqueza do reino dos céus, ela faz tudo para ter esse reino dos céus para si. Né? Essa passagem no Evangelho de Tomé, ela sofreu uma adaptação. Tomé, capítulo 109. Né? Ele vai dizer assim: disse Jesus, o reino se parece com um homem que possuía um campo, no qual estava oculto um tesouro que ele nada sabia. Ao morrer, deixou o campo a seu filho, que também não sabia de nada. Ele tomou posse e vendeu o campo, mas o comprador descobriu o tesouro ao arar o campo. Então você veja que não tem a passagem constrangedora de você ter uma pessoa que descobriu um tesouro e ela não comunicou o dono do campo. Ela enterrou novamente no mesmo lugar e foi lá e comprou o campo por um preço baixo, né, sem incluir o tesouro, e aí ela herdou o tesouro. Há aqui uma um paralelo com, por exemplo, uma pessoa é um taxista. Você tem um taxista e tem um cliente. O cliente esqueceu a mala cheia de dinheiro no carro. Você sabe de quem é essa mala cheia de dinheiro. O que você faz? Você devolve ou você simplesmente toma para si? Na verdade, ele não tomou simplesmente para si. Ele enterrou novamente. Ele poderia ter tomado para si e simplesmente ficar com um tesouro, mas não. Ele fez questão de enterrar e pagou pelo terreno. Pagou pelo terreno para ele levar. Então tem uma certa perspicácia aí, né? Da pessoa que está pegando esse tesouro, né? E que essa perspicácia já não aparece no Evangelho de Tomé 109. Né? Ali já aparece como uma perda de oportunidade. Né? O Evangelho de Tomé, tudo soa como, puxa, perdeu uma oportunidade, sem saber, né? Perdi uma oportunidade sem saber, porque eu não sabia do tesouro. Então você vê que muda totalmente de sentido quando vai para o Evangelho de Tomé e tira aquela aparente injustiça da história. Parece que foi corrigida. Né? Aqui o Joaquim Jeremias, as parábolas de Jesus, ele vai falar dessas parábolas. Ele vai falar primeiro aqui na página 27, ele vai falar, a versão do Evangelho de Tomé da parábola do tesouro, do campo, é totalmente indisciplinada. Ela fala do homem que comprou um campo e depois achou por acaso um tesouro em sua propriedade, o que tornou rico. Não tem mais nada de comum com a versão de Mateus, que é certamente a original. Tomé vem depois. Pelo contrário, a nova versão corresponde exatamente a uma narrativa que se encontra no comentário rabínico do Cântico dos Cânticos. Tá? No comentário do Cântico dos Cânticos aparece assim: acontece com isto, é assim como um homem que, como uma herança, recebeu um lugar cheio de lixo. O herdeiro
Era preguiçoso e vendeu por um preço irrisório. O comprador o cavou com grande entusiasmo e nele achou um tesouro. Com ele construiu um grande palácio e passou pelo mercado com uma companhia de escravos que ele tinha comprado com aquele tesouro. Quando o vendedor viu isso, preferiu ter se enforcado de raiva. Então você veja que aqui não tem a injustiça, né? Tem o arrependimento, né? Puxa, eu tive um terreno com tesouro e eu perdi essa oportunidade. O Evangelho de Tomé vai pegar isso do comentário de Cântico dos Cânticos. Então essa passagem até é uma comprovação de que o Evangelho de Tomé ele é mais tardio. E ele vai corrigir, de certa forma, Mateus, que parece você fazer, se aproveitar de uma injustiça, né? Poderia estar corrigindo o Evangelho de Tomé, corrigindo Mateus, ou copiando o Cântico dos Cânticos, né? O Joaquim Jeremias vai falar o seguinte, ó, na página 199. Tesouros escondidos são tema predileto do folclore oriental. Pense-se nos tesouros palestinos, de cujo escondimento narra o rolo de Qumran. Que o homem encontrou, o homem é manifestamente um pobre assalariado que trabalha em campo alheio e o acha ao arar o campo. Ele o escondeu secretamente de novo. Com isso tem em mira dois fins. O tesouro deve permanecer parte constitutiva do campo e deve ser de imediato assegurar-se contra os ladrões, para que o segredo fique guardado. Não se reflete sobre a situação jurídica. Descreve-se como o homem médio age. Todavia, não é sem importância que ele não toma simplesmente para si o achado, cujo proprietário é desaparecido, mas age corretamente, sob o ponto de vista jurídico legal, formal, comprando antes o campo. Então, segundo Joaquim Jeremias, o proprietário ele era desaparecido. Joaquim Jeremias, por isso que ele não entregou para o proprietário, mas ele agiu corretamente do ponto de vista jurídico. Ele comprou o campo para depois obter o tesouro do campo dele. Então, essa leitura. Mas aí você vai dizer assim, poxa, mas não há aí uma injustiça? Bom, tem outras passagens em que essa injustiça fica presente, né? Se você pega em Lucas 16, ele vai falar o seguinte: o administrador infiel dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando seus bens. Mandou-o chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: o que farei eu, uma vez que meu senhor me retira a administração? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto é que você deve ao meu senhor? 100 barris de óleo. Então disse: toma tua conta, senta-te e escreve aqui depressa, 50. Depois disse ao outro: e quanto tu deves? 100 medidas de trigo. Respondeu, ele disse: toma tua conta e escreve 80. E o senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz talvez seja uma referência aos essênios aqui, tá? Agora, ele tá dizendo que esse administrador desonesto, ele agiu corretamente. Ele já queria ser mandado embora, ele acabou construindo futuras amizades que vão ser úteis para ele no futuro, quando ele já estiver demitido. Então, esse paralelo é um paralelo incômodo, né? O administrador desonesto está sendo tomado como referência. Tem uma outra passagem que isso acontece também, em Mateus 24, 43. Mateus 24, 43, ele diz assim: compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada.
Ele está dizendo que o reino dos céus virá de surpresa, que nem um ladrão chega de noite. Ele está comparando o reino dos céus com um ladrão. Entende? É mais uma comparação um tanto inusitada, né? E esse episódio também vai estar lá em Tomé 21, Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé 21, ele vai estar da seguinte maneira: se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada, e não deixa penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo. Então ele parece que pega a mesma parábola. Então você veja que são parábolas que estão falando do administrador desonesto, do tesouro que a pessoa acha no terreno de outra pessoa e ela se apropria desse tesouro depois que compra o terreno, né? E do reino dos céus que vem como ladrão. Então essas analogias aparentemente politicamente incorretas, né? Elas são feitas por Jesus ao comparar com o reino dos céus. Isso não quer dizer que o reino dos céus é dos ladrões. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo aproveitar dessa passagem do tesouro, né? Essa ânsia da pessoa em adquirir o tesouro. É a mesma ânsia que a pessoa teria ao adquirir o reino dos céus. Então a parábola toca nesse ponto, não instigando a pessoa a roubar. Nessas três passagens, ele não está convocando os ladrões e os ladrões, né? Ele está procurando destacar, no caso do tesouro, a alegria em você achar um tesouro, no caso do ladrão que chega de repente, quer dizer, o reino dos céus virá uma coisa de repente, e o administrador infiel é você conseguir fazer coisas boas do que é ruim. Então ele procura pegar essa mensagem, né? E não propriamente estimular os ladrões. Então, quis destacar essas três passagens aí do Evangelho. Muito obrigado, então.